Eu sou Murilo, sou diretor de gestão da Join e falar um pouquinho para vocês sobre o case da Atlântica, de como ele aconteceu, como ele veio para a gente poder trabalhar e em que momento ele está nesse momento, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história do case para vocês, de como tudo aconteceu e de quais são as próximas fases desse projeto tão relevante para a gente. O case Atlântica ele chegou no momento até que ainda nem existia a Join, né? Eu comecei a atender a Atlântica enquanto eu ainda era consultor Lecom. Então, é um projeto bem emblemático, assim. Ele chegou como um desafio para a Lecom mesmo, né? A gente tinha ali um período de convencimento que a Lecom era a plataforma para eles, que era a gente ia conseguir dar essa tração para eles enquanto ferramenta, enquanto consultoria. E o trabalho se deu muito nesse sentido, né, de conseguir fazer primeiro um arranque inicial para a área de CSC, de conseguir encontrar processos que faziam sentido para eles, que iam gerar um valor de curto prazo muito longo, né? Então conseguir realmente dar um punch inicial no projeto para que eles ficassem satisfeitos com a escolha e a gente conseguisse dar os próximos passos com relação ao projeto. Então a gente foi conhecendo as áreas ali, fazendo as entrevistas. Num primeiro momento a gente não estava ligado diretamente à área de projetos da Atlântica e sim com a área de tecnologia. Então a gente começou com uma abordagem diferente para a construção do CSC, fez mapeamentos com o pessoal de diversas áreas para conseguir fazer um levantamento inicial de um número bem relevante de processos e começou esse desenvolvimento. E aí esse desenvolvimento foi passando por algumas etapas, né? Então a gente teve primeiro uma etapa ali de aceitação do time de hotéis que foi envolvido no processo, um processo também de convencimento das próprias áreas envolvidas ali, contas a pagar, contas a receber, pessoal da própria área de tecnologia, né? Então eles entendendo também como que ia funcionar essa dinâmica, como que a gente ia conseguir dar essa atração para eles. E aí a gente entrou meio que numa esteira de desenvolvimento realmente e conseguiu fazer uma entrega de processos ali bem relevante para eles, de processos relacionados ao CSC mesmo, né? Então nesse momento a gente estava nessa fase de construção e deles entendendo também como que ia funcionar o CSC dentro de uma plataforma de BPMS. Então foi bem nesse começo de CSC ali para eles entendendo o que ia ser o CSC e a gente tentando causar o maior impacto possível num curto período de tempo. O objetivo nosso enquanto plataforma era esse, né? Como que eu gero o máximo de valor possível num curto período de tempo para conseguir trazer o máximo de melhoria para eles e eles entenderem que aquela realmente era a melhor escolha para eles no momento. Acho que esse foi um dos principais desafios assim, quando a gente fez essa mudança. E foi fazer isso ser o mais transparente possível para ela. Então, o que a gente quis deixar claro para ela tinha um contato muito mais próximo, por exemplo, comigo enquanto consultor, e quando a gente fez a migração para a Join, esse contato diminui. Por quê? Porque a gente tem outro consultor na frente e a gente acaba aplicando a nossa metodologia, que é os recursos que fazem parte da arquitetura, atuam mais no background da solução e os consultores atuam mais no dia a dia ali, realmente desenvolvendo. Então, a gente passou por um período de transição de mostrar para ela que a nossa metodologia funcionava e que ela ia ter o mesmo padrão de qualidade de entrega, a mesma velocidade com que a gente entregava, a gente ia continuar entregando. E os primeiros processos que a gente fez dessa maneira com ela serviram justamente para ela perceber esse tipo de situação. Então, em nenhum momento, por exemplo, entre Lecom e Join, teve outro consultor que não, ou eu, ou alguém da equipe Join tratou com eles de forma direta. Então, por isso que a gente trata com tanto carinho, né? Porque realmente a gente vem seguindo e fazendo isso em fase de maneira muito tranquila. E essa confiança que ela tem hoje na Join de poder participar não só do CSC, mas do sistema de atendimento, que foi o passo seguinte, como agora também na área de projetos que são relevantes para eles, enquanto empresa mesmo, enquanto organização, cara, isso é muito relevante para a gente, né? A gente está literalmente ajudando eles a atingirem objetivos cada vez maiores e isso... Cara, isso é muito bom, né? Isso é o resultado realmente daquilo que a gente pensa como empresa. Acho que passou diretamente por alguns pontos, né? Quando o projeto passa para debaixo da Ju, a forma como a gente começa a lidar com o dia a dia com eles com relação à demanda também muda. Então, por exemplo, eles começaram a trazer mais para a gente soluções do que eles imaginavam mais como ideia e colocar mais a gente também no centro das definições de qual é o melhor caminho tecnologicamente para aquilo ser implementado. Então, todo projeto que vem da Ju ou da Lu para a gente de forma direta, a gente passa por um desafio que é entrevistar as áreas,
entender realmente qual é o processo, porque o processo de negócio vem desenhado para a gente, mas ele não vem pensado em tecnologia. Então tem os pontos de integração que ali já existem, são os sistemas que conversam em determinados momentos, e aí quando chega para a gente cara, beleza, esse é o nosso modelo de negócio, mas como a gente consegue implementar isso tecnologicamente? E aí tem um papel todo da nossa equipe da Join, de conseguir analisar aquela necessidade, enxergar quais são os pontos que a gente tem que fazer de integração, enxergar aquilo que é possível fazer, por exemplo, com um RPA, buscando num sistema legado, entender o que a gente pode fazer de automação dentro da própria Lecom, com um robô, com uma integração necessária, e como a gente consegue otimizar aquilo para eles em entrega. E ela entendeu muito bem também a maneira como a gente faz essas entregas. Então, a gente sempre desenha a V1, né? Então, é aquilo que a gente chama de MVP para entrega, para a gente poder ir fazendo as evoluções constantes e as melhorias constantes que a gente tanto preza pelos processos. Então, conseguir definir com ela quais são os modelos que a gente quer entregar. Então, a gente define primeiro, esse aqui é o plano estratégico que a gente tem para essa solução tecnologicamente. Então, ela vai sair do ponto A, vai fazer essa integração, vai ter esse RPA, vai fazer essas conexões com esses sistemas, saindo num resultado aqui de forma automática, beleza? Esse é o mundo ideal, esse é a operação inteira concluída. Vamos definir agora qual é o MVP? Então, o MVP, para poder ter um resultado mais próximo, esse recorte vai atingir um número maior de pessoas. Vamos começar por ele? E aí a gente determina, então, qual é esse recorte e qual é o recorte que vai atingir o resultado esperado no menor período de tempo. E aí a gente vai e ataca exatamente esse MVP para poder colocar para rodar, conseguir fazer as áreas de negócios entenderem como vai funcionar a partir dali, porque são coisas novas que vão acontecendo no dia a dia, né? E fazer o pessoal entender essa metodologia e como vai ficar a automação faz parte do sucesso do projeto. Então eles entendem, vão passando feedbacks e a partir disso a gente vem fazendo melhorias constantes nas entregas para conseguir chegar naquele resultado que a gente propôs desde o início, automatizado de ponta a ponta. Cara, a Join hoje, para conseguir ter esse acompanhamento de resultados e métricas que a Atlântica precisa e colocou também como meta, a gente tem um acompanhamento basicamente semanal com ela dos projetos. A gente entende primeiro aonde ela quer chegar, e aí quando a gente vai para soluções para poder determinar qual é a solução que a gente quer, a gente define marcos para ter os números ali necessários para a gente conseguir falar para ela se a gente vai conseguir atingir ou não. Então, um acompanhamento semanal, um entendimento real de qual é o resultado esperado por parte dela e como a gente vai conseguir dividir isso em pequenas entregas até a gente conseguir atingir o objetivo final. Então a gente precisa, primeiro, fazer parte daquilo, entender como a gente consegue ajudar ela a atingir esse objetivo mais rápido e depois ir dividindo isso em, como eu posso colocar, na captura de dados que comprovem aquilo que ela tanto deseja. Então, por exemplo, vamos começar um projeto novo do cadastro de investidor, por exemplo, que era um dos pontos de dores que eles estão atacando agora. Cara, então é um processo moroso, é um processo que dura 2-3 anos, é um processo que envolve muitos e-mails, é um processo que tem um complicador da venda, que é um terceiro que acaba executando e que tem que gerar contrato, que tem que gerar uma série de documentações. Qual é o resultado esperado disso? O resultado esperado disso é que ela consiga ter tudo num único lugar, todas as informações relacionadas a esse empreendimento. Então, esse processo que dura 3 anos, que tem ali a aquisição de 100, de 200, de 300, de 1.000 investidores que são colocados para cada novo empreendimento que eles colocam para ser feito, isso não está de uma maneira centralizada, precisa ter as informações, ela precisa conseguir monitorar em que estágio que está. Então, como que a gente constrói uma solução onde ela consiga centralizar todas essas informações e num único lugar ela ter essas informações resumidas, com checklist, com pontos que foram definidos com elas ali como marcos dentro da entrega. Então a gente faz todo esse mapeamento de quais são esses marcos, quais são essas entregas, para conseguir colocar isso como parte da solução. A solução vai ser entregue agora no final do mês, com todos esses pontos, com eles podendo consultar isso tudo num único lugar. A gente vai ter matado 100% dos e-mails dentro da solução, para que quando ela puxe o histórico de um novo empreendimento que eles estão construindo, ela consiga ter desde o nascimento do contrato no jurídico até notificações que foram feitas dentro do projeto por alguma mudança estratégica, gatilhos de novos investidores que estão sendo feitos. Então, tudo que é marco dentro do projeto está sendo notificado e criado dentro de uma estrutura dentro do processo Lecom. E isso tudo dá para ela a segurança de que ela vai conseguir chegar no final com o resultado esperado.
A gente tem tentado participar de uma maneira muito parceira, né? Acho que esse é o principal ponto, assim, né? Como a gente pode ajudar eles a chegarem nesse nível de profundidade dentro do que eles esperam de CSC. O CSC, como você disse, ele é um ambiente que vai se moldando ao longo do tempo e é uma evolução constante e isso não acaba nunca, né? Então, como a gente, enquanto parceiros de tecnologia, consegue ajudar ela no dia a dia e proporcionar soluções que são viáveis, ágeis, e que ela consiga ir dando tração nesses objetivos dela de evolução tecnológica. Então a gente realmente se coloca como um parceiro de consultoria, de prover soluções, de opinar em projetos e de muitas vezes falar que esse não é o melhor caminho e que talvez não compense colocar isso, por exemplo, dentro da plataforma. Então a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Então quando a gente tem um depoimento que ela fala tenha parceiros leais, é muito nesse sentido, né? De, cara, ser o mais transparente possível com o cliente, entender a necessidade dele, mas não colocar os nossos interesses na frente do interesse do cliente. Porque o sucesso dele, no final das contas, é o nosso sucesso. Cara, expectativas com o projeto da Atlântica é a melhor possível, assim. Acho que, cara, é um cliente sensacional, muito parceiro. A gente tem construído muitas coisas junto e eu acho que o futuro da parceria é muito promissor. Acho que agora a gente está com um nível de maturidade dentro do cliente muito bom. Então a gente conseguiu tracionar o CSC, a gente conseguiu tracionar o sistema de atendimento e agora a gente está conseguindo tracionar projetos estratégicos solicitados pela diretoria. Então a gente está conseguindo entrar numa camada agora de RPA mais profunda, a gente está conseguindo colocar soluções que afetam de maneira global o grupo todo. Óbvio, né? O CSC já faz isso, o sistema de atendimento também já faz isso, mas são soluções um pouco mais simples. Agora não, agora a gente está entrando realmente num modo de soluções mais complexas que envolvem diretamente o core do negócio deles, então acho que o futuro é muito promissor nesse sentido, assim. Acho que a gente conseguiu estabelecer uma relação de confiança muito grande, tem um projeto, um backlog muito grande de projetos que estão por vir. Cara, satisfatório. Acho que esse é o principal ponto, satisfação. Porque você consegue ver aquilo que você pensa, fazer aquilo se materializar em resultado. Hoje, com certeza, a palavra satisfação define muito bem essa parceria e essa relação com o cliente. A satisfação entender porque a gente consegue ver exatamente o que precisa ser feito, sendo feito da maneira correta e dando resultado.